Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje é a correção dos exercícios propostos na aula anterior, capítulo 1, página 16 e página 17. Então o primeiro exercício, ele pede para relacionar as colunas com as suas devidas definições. Então o primeiro está lá. Conjunto de ribossomos que traduzem simultaneamente um único RNA mensageiro. Então quem é que faz esse processo? É responsável pelo processo de traduzir o RNA mensageiro. Então, nós sabemos que nesse caso são os polissomos. Então, alternativa A para polissomo. Produção de proteínas a partir da leitura do RNA mensageiro. Então, lembra que a transcrição produz os RNAs e a tradução produz proteína. Então, nesse caso, tradução alternativa B. Trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro que codifica um aminoácido. Então, lembra o seguinte, o RNA mensageiro tem uma trinca, uma parte, né? Cada parte é formada por uma trinca, que é chamada de códon. E aí vem o transportador, que é o anticódon. Então, nesse caso, códon, alternativa C. Correspondência entre códons e aminoácidos por eles codificados. Então, nesse caso, é o código genético. E por fim, trinca de nucleotídeos no RNA transportador complementar a um códon. Como eu disse, mensageiro códon, transportador anticódon. Então, anticódon alternativa E. Sendo assim, código genético D, polissomo A, tradução B, códon C e anticódon E. Tá ok? Próximo exercício. No processo de síntese de uma certa proteína, os RNAs transportadores responsáveis pela adição dos aminoácidos serina, aspargina e glutamina a uma sequência da cadeia polipeptídica tinham os anticódons UCA, UUA e GUC, respectivamente. Então, lembra, U significa uracila, C significa citosina, A significa adenina. Uracila, A. G-guanina, uracila de novo e C-citosina. Então, isso nada mais é do que bases nitrogenadas. E lembra o seguinte, A se liga com T, C se liga com G e, no caso do RNA, o A se liga com U, tá ok? A gente substitui. A pergunta é, no gene que codifica essa proteína, a sequência de bases correspondentes a esses aminoácidos é, então tô falando do gene que fez a cópia para a formação aí desse RNA. Ou seja, eu não tenho uracila, eu vou ter timina, tá ok? Então, lembra, para ter U, eu tenho que ter adenina. Então, nesse caso, a primeira sequência seria A, G e T, certo? Depois eu tenho A e T. E por fim, C, T e G. Então, a alternativa correta é a alternativa D, que ficaria TCA, TTA, GTC. Tá ok? Lembra, eu estou falando do gene, eu não estou falando do RNA. Então, nesse caso, o gene formado, o gene que permitiu a formação do RNA, ele tem timina. O RNA não tem timina, ele vai ter uracila. Então, a timina é substituída por uracila no caso do RNA. Mas a gente está falando de formação de RNA a partir do gene. Então, eu continuo com a presença de timina. É uma boa pegadinha de prova de vestibular, inclusive, essa pergunta. Próxima questão. A produção de insulina humana para o tratamento dos diabetes pode ser feito inserindo-se em bactérias a sequência de nucleotídeos correspondente à cadeia polipeptídica desse hormônio. A. Porque é possível sintetizar uma proteína humana a partir de sequência de nucleotídeos específicas humana utilizando a maquinaria da bactéria. Então, o código genético, ele é um código genético universal e a bactéria ela se reproduz com muita facilidade. Então, por isso que é viável, é cabível você fazer esse processo em bactérias, já que lembra que o código genético ele é universal, ou seja, os mesmos códons eles vão codificar o mesmo tipo de proteína em todos os seres vivos, tá ok?
Então, é exatamente por isso que a gente utiliza as bactérias. Primeiro, porque o código ele é universal, e segundo, porque as bactérias elas conseguem fazer um processo de replicação, de divisão, né, gerar descendentes muito rápido. Então, você consegue produzir com maior velocidade aí, no caso, a insulina. B. Para a produção de insulina, a sequência de nucleotídeos inserida na bactéria pode ser idêntica à do gene humano, contendo introns e exons. Justifique sua resposta. Na realidade, as bactérias elas não têm, né, o que nós chamamos de introns aí. Então, não vai conseguir ocorrer o processo que a gente chama de splicing, que foi um vídeo que eu passei para vocês aí antes das férias, e inclusive pedi para que vocês anotassem sobre esse processo. No caso das bactérias, o processo de tradução e transcrição, como elas não têm núcleo, acontece de forma simultânea, tá? Diferentemente de nós. Então, exatamente por isso que a gente não consegue colocar, no caso, dentro das bactérias, o que ele está falando assim, o que ele está falando como, por exemplo, os introns, porque se você colocar os introns nas bactérias, elas não conseguirão aí fazer a proteína que você deseja, justamente porque a tradução e a transcrição ela é feita simultaneamente, porque não tem núcleo, ok? São seres procarióticos. Próxima pergunta. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma esfera, como um neurônio, uma estrela, desculpa, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como os músculos. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas, possuírem DNA mitocondrial diferente? Não. Apresentarem conjunto de genes distintos? Não. Expressarem porções distintas do genoma. Então, o que acontece? As nossas células, elas todas apresentam os mesmos tipos de gene. Qual que é a diferença? Como ela se expressa, como o gene vai se expressar em cada célula. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Expressam porções distintas do genoma, ou seja, todas possuem os mesmos códigos genéticos, os mesmos genes. A diferença é que em cada célula, no caso ele dá 3 exemplos aqui, o gene vai se expressar de forma diferente. Beleza? Por fim, último exercício do Enem. Uma das formas de gerar organismos geneticamente modificados é pela inserção de genes a fim de favorecer uma determinada característica e atender diferentes interesses. Atualmente, são vários os exemplos de aplicação desse método e vão desde salmões contendo genes de enguia, que possibilitam um crescimento mais acelerado aí ao longo do ano, até algodão, que recebeu gene de bactéria visando o aumento da resistência a insetos herbicidas. Neste tipo de produção aí de organismos geneticamente modificados, a expressão de um gene proveniente de uma espécie distinta é possível, pois. Então, por que se eu inserir um gene de um determinado organismo em outro, há a possibilidade aí de modificação de características? Bom, voltamos ao que nós conversamos lá num dos primeiros exercícios. Lembra que o código genético ele é universal. Então, sendo assim, quando você está falando ainda, inclusive, de células que possuem núcleo, a tradução e a transcrição ela vai ocorrer da mesma forma. Então, neste caso, você faz com que ocorra com maior facilidade aí a produção de uma determinada proteína. Lembra que o código genético ele é universal e quando a gente está falando de expressão gênica em organismo, inclusive que tem núcleo, então a transcrição e a tradução, elas ocorrem aí de forma distintas, esse processo ele fica muito mais fácil de ocorrer. Então a alternativa correta é a alternativa E. O código genético ele é universal, de modo que em diferentes organismos, os mesmos aminoácidos são codificados pelos mesmos códons. Então, eles conseguem produzir a proteína porque eles têm os aminoácidos, então, automaticamente, eles conseguem produzir a proteína que está sendo informada. Por mais que eles não tenham a proteína, eles não utilizem aquela proteína, eles conseguem produzir porque todos os códons, eles são universais. Eles são iguais para todas as proteínas.
Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Um beijo, façam a correção e até a próxima aula.